Padre Paulo, a minha questão é a seguinte: será este um período em que parte da igreja está traindo e até negando o nosso Senhor, como aconteceu com Pedro e Judas? Bom, veja, Nelson, sem dúvida nenhuma, mas é que não é um apanágio exclusivo deste período em que nós nos encontramos, não é? É uma coisa que sempre houve na igreja, só que nos últimos tempos a coisa se especializou. Antigamente havia traidores, né? Antigamente havia, sim, pessoas que heresiarcas, que produziam heresias e que levavam as pessoas para fora da igreja. O problema aqui é que a teologia da libertação, ela é uma espécie de macro-heresia. Ou seja, a heresia, ela afeta um dogma, 2, 3 dogmas no máximo. A teologia da libertação, ela afeta todos os dogmas. É uma releitura total da teologia cristã. De tal forma que quase nós não podemos usar a palavra heresia para a teologia da libertação. Talvez para sermos mais adequados para classificar a teologia da libertação, nós temos que usar a palavra apostasia, porque é um verdadeiro abandono da fé católica tradicional, não é? É o abandono da fé como um todo, para ficar somente com a casca, não é? Aqui, nesse sentido, a teologia da libertação tem um aspecto típico do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma filosofia de origem pagã, que no início do cristianismo, nos primeiros séculos, entrou dentro da igreja cristã, entrou dentro do cristianismo, entrou dentro da igreja católica e foi se apossando da linguagem cristã, porém colocando conteúdos gnósticos, conteúdos dessa filosofia pagã. A teologia da libertação tem essa característica. Ela se apossa, ela toma posse de conceitos que são cristãos e coloca conteúdos que são pagãos. Então, nós podemos falar de traição como Pedro e Judas? Sim, podemos falar de traição. Mas traidor é aquele que um dia sinceramente teve fé, não é? Então, fica difícil nós julgarmos um fenômeno tão amplo. Porque aqui o que você está me pedindo é um juízo a respeito de pessoas. Para algumas pessoas, tratou-se de traição verdadeira. Ou seja, foram, por exemplo, rapazes, que eu conheço inúmeros exemplos, de rapazes que entraram no seminário com fé, entraram no seminário católicos, mas, por causa da teologia da libertação, tiveram como que a sua fé, a sua alma e a sua vocação sugados, né? Sugadas pela mentalidade imanentista da teologia da libertação, de tal forma... Então, vou colocar o vídeo depois na descrição para vocês assistirem, mas eu vou colocar o que Jesus colocou para mim sobre isso, neste tempo de hoje. A única coisa que Jesus ele falou para mim referente a esses padres é que muitos deles não têm consciência. Esses perderam a fé, tudo bem, mas eles não têm maldade, assim, de verdade, intenção verdadeira mesmo. Porque hoje a gente tem que ser muito sincero. Temos que ser muito sinceros. A gente está vendo a experiência aqui de pessoas com plena intenção, né? E estão tendo que morrer muito pro humano num ambiente aqui super complexo para poder morrer pro humano. E mesmo assim a gente viu como é difícil morrer pro humano, né? E é justamente o mesmo processo que esses padres têm que fazer. É a mesma coisa que acontece aqui dentro do nosso grupo para morrer pro humano, que a pessoa tem que deixar um monte de coisa para trás, né? Esses padres têm que fazer. Igual ele acabou de falar, teve jovens que eu conheci que tinham fé e depois entraram no seminário
e foram sugados pela teologia da libertação. Mas você se coloca no lugar desse padre que foi formado assim. Ele entrou lá dentro, eu já fui da teologia da libertação, eu já participei. E eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, de viver no divino, de observar a palavra de Deus, de ter essa fé no divino. E eu também comecei a ser contaminado uma época pelo pensamento da teologia da libertação, do milagre ter sido partilha. E eu achei lindo que o milagre foi partilha. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E eu acreditei por um tempo que era assim mesmo o milagre de Jesus. Eu só depois parei com isso aí, depois que eu comecei a estudar de novo os livros. E aí eu acredito, eu sonho no que Jesus fala, eu não acredito mais em ninguém que fala humano. Então, e aqui em São José, pura teologia da libertação, aqui em São José. Os bispo, todos eles são tudo teologia da libertação, uma boa parte da minha região. Então, assim, Jesus quer avisar, a gente obedece esses padres, mesmo eles sendo da teologia da libertação aqui na nossa paróquia, mesmo o padre sendo, a gente tem certeza que ele é, mas a gente obedece mesmo assim. E a gente percebe que não tem não é uma maldade daquela pessoa. Simplesmente ela caiu infelizmente na época contaminada de uma infiltração que aconteceu lá atrás. Entrou essa ideia lá atrás, no passado, e tomou conta dos nossos seminários. E aí ficou, e ninguém tirou até agora. Então, assim, tem que acontecer uma purificação espiritual e interna, individual de cada um, que vai poder acreditar de que ele está no caminho errado e ele vai se converter daquele caminho. E vai ter que ter apoio de pessoas perto dele. Agora, se eles estão um grupo de padres, um monte de padres pensando igual, a minha diocese tem um monte de padres que pensa igual, como que vai fazer? Como que todos eles têm que mudar, ou pelo menos uma boa parte tem que ir mudando e ajudando o outro a mudar, e assim vai acontecer uma mudança aos poucos, mas não existe uma mudança assim definitiva, acabou. Foi falado pela mídia, agora o padre Paulo Ricardo falou, então todos os padres se prostram diante do padre Paulo Ricardo e vão. Não. E os bispos que são da teologia da libertação, formados nessa teologia da libertação, e foram formados também nessa ideia. E aí é anos de infiltração lá atrás. Então Jesus me colocou. Não adianta querer chegar numa missa e fazer o que estão fazendo hoje, chamando o padre de abortista, chamando o padre de esquerda. Não é assim que vai resolver. Não é assim que vai curar um padre. Não é assim que você vai fazer o bem. Não é assim que funciona. Tem que rezar muito, rezar mesmo, e pelos sacerdotes, em oração. E se for conversar com o padre, conversar no privado com ele, com muita sinceridade, com muito amor, com muito respeito, e não na frente de todo mundo na igreja. Nunca aproveitar de jeito nenhum de fazer isso. Mas se está acontecendo, é permissão de Deus. Esses eventos que estão acontecendo em alguns lugares de missa sendo interrompidas, é permissão de Deus. É permissão de Deus.